Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos a esta videoaula. E hoje o tema da nossa aula será forças intermoleculares. Moçada, forças intermoleculares também podem ser chamadas de forças de Van der Waals. Então, para iniciar essa aula, eu só posso desejar uma coisa para vocês: que a força esteja com você. Vamos lá, moçada. Para a gente estudar forças intermoleculares, nós precisamos saber dois conceitos que nós vimos nas aulas anteriores, que é a polaridade das moléculas e a eletronegatividade dos átomos. Então, se você está com dúvida, pergunta, tira dúvida, dá uma olhadinha nas aulas anteriores, legal? Vamos lá então. O que são forças intermoleculares ou forças de Van der Waals? São forças de atração entre as moléculas e são forças responsáveis por mantê-las unidas. Sem ela só existiriam gases, porque o estado sólido e líquido, o que diferencia eles do estado gasoso é o grau de proximidade entre as partículas, moléculas ou átomos. Então, no estado sólido, as moléculas estão muito próximas. No estado líquido, estão um pouco mais afastadas, com maior grau de mobilidade. E no estado gasoso, estão muito afastadas entre si. Então, vamos lá, moçada, porque esta aula é bem curtinha. Os tipos de forças intermoleculares que nós vamos estudar vai ser dipolo-dipolo, também chamado dipolo permanente, e pontes de hidrogênio, também chamado de ligações de hidrogênio, isto para as moléculas polares. E dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou forças de London, isso para as moléculas apolares. Então são esses três tipos de interações que nós vamos estudar. Vamos começar com o dipolo-dipolo ou dipolo permanente, que só existe para moléculas polares. Moçada, esse tipo de força intermolecular ocorre com moléculas polares, então, e é redundante dizer, mas que possuem dois polos, o positivo e o negativo. O polo positivo de uma molécula vai ser atraído pelo polo negativo da outra. Então aqui, a grande sacada desse tipo de interação é atração de polos e sinais opostos, já que a gente sabe que polos de sinais opostos se atraem. Então vamos ver o exemplo. Olha a molécula de HCl, é uma molécula polar. Existe o polo negativo no cloro e o polo positivo no hidrogênio. Agora eu tenho uma outra molécula de HCl lá longe. Olha só, moçada, eu tenho o polo negativo de uma vai se atrair com o polo positivo de outra. Vai ocorrer atração entre polos de sinais opostos e elas vão ficar mais juntas e unidas por conta desta força atrativa. Então, isso é um dipolo permanente. Por quê? Porque o HCl sempre vai ter o polo positivo no H e o polo negativo no Cl. Porque isso é dado pela diferença de eletronegatividade entre os dois átomos. Então é um dipolo permanente. Você nunca vai ver uma molécula de HCl que não tenha esses polos. Sempre vai haver. Por isso, esse tipo de interação é chamado de dipolo permanente. Moçada, olha esse primeiro HCl que está à sua esquerda. Essa molécula possui dois polos, certo? Se ela tem dois polos, ela é um dipolo. Olha a outra molécula de HCl. Também possui dois polos, também é um dipolo. Portanto, nós podemos chamar essa interação também de dipolo-dipolo, ou seja, a interação entre duas moléculas em que ambas são dipolos. Então, se eu tiver várias moléculas de HCl, todas elas têm os polos positivos e negativos, vai ocorrer essa força atrativa entre os polos de sinais opostos. Pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio é o nosso segundo tipo de força intermolecular que estudaremos. E é muito importante, gente, esse tipo de força intermolecular, para você que vai fazer um Enem, um vestibular, ele é um dos mais cobrados, ele é um dos que mais aparece. Por quê? Ele tem uma característica principal. Ele é o tipo de força intermolecular mais forte que existe. Claro, pessoal, dentre os tipos de forças intermoleculares, tá? Por exemplo, uma ligação química é mais forte do que uma ponte de hidrogênio, mas dentre as forças intermoleculares, ponte de hidrogênio é o tipo mais forte que existe. E como que acontece? Na verdade, uma ponte de hidrogênio, eu vou mostrar para vocês no exemplo, não deixa de ser uma interação dipolo-dipolo, só que é uma interação dipolo-dipolo muito forte.
Isso ocorre quando um átomo de hidrogênio interage, ou seja, é atraído com um átomo de flúor ou oxigênio ou nitrogênio. Então, o que é uma ponte de hidrogênio? É quando eu tenho H ligado a flúor ou oxigênio ou nitrogênio. Então, para você gravar, você vai lembrar assim: ponte de hidrogênio é H ligado a FON. Ponte de hidrogênio é H ligado a FON. Flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, vamos ver um exemplo. A água, gente, tem interações do tipo forças intermoleculares. Olha só, desenha uma molécula de água com seus respectivos polos nos seus átomos e outra molécula de água do lado. Então vai haver uma atração entre o polo positivo de uma e o polo negativo de outra. Vai haver essa força atrativa em quantas moléculas de água houver. Moçada, perceba que como a água é um dipolo, todas as moléculas de água são dipolos. Então não deixa de ser uma interação do tipo dipolo-dipolo, mas você não vai escrever dipolo-dipolo, porque não é só um dipolo-dipolo, é mais do que isso, é uma ponte de hidrogênio, porque é uma interação muito forte. O hidrogênio está ligado, no caso, ao oxigênio, então ponte de H, de hidrogênio, H ligado a FON, então aí nós temos o oxigênio. Então, o tipo de força intermolecular que ocorre entre as moléculas de água é ponte de hidrogênio. E por fim, moçada, já entramos no nosso último tipo de força intermolecular, que é a interação do tipo dipolo instantâneo dipolo induzido, também chamado de forças de London, e ela ocorre com moléculas apolares. Então, esse tipo de interação, gente, só ocorre com moléculas apolares. Se por um lado as interações do tipo ponte de hidrogênio são as mais fortes, essas são as mais fracas, tanto que ela ocorre é muito frequente nos gases, onde as moléculas que formam um estado físico, né, gasoso, as moléculas estão longe uma da outra. Então a força de atração entre elas, ainda que possa existir, é muito fraquinha. Então no gás oxigênio, no gás hidrogênio, o CH4, que é o gás metano, o CO2, que é o gás carbônico, todos esses exemplos ocorrem interações do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido, porque são moléculas apolares e são interações muito fracas. Por isso é muito recorrente esse tipo de interação nos gases. Como isso ocorre? Deixa eu explicar para você. Para dar um exemplo para vocês, vou falar da molécula do O2, o gás oxigênio. Então, moçada, a molécula de O2, a princípio, não tem polos, porque é apolar. Mas, aleatoriamente, duas moléculas de oxigênio podem bater uma na outra, se chocando. E esse choque vai gerar polos. Então, vamos ver o choque, a colisão entre duas moléculas de oxigênio. Olha lá. Elas se chocaram, se colidiram. Essa colisão vai causar um deslocamento dos elétrons, ou seja, da ligação química, de forma que esses elétrons vão ficar mais perto de um átomo e mais longe de outro. E isso vai gerar um polo positivo em um átomo e um polo negativo em outro átomo. Dá uma olhadinha. Essas moléculas, onde foram gerados esses polos, eles passam a se chamar um dipolo instantâneo, porque esse dipolo, gente, vai durar muito pouco tempo e ele só foi formado por conta da colisão. Aí, moçada, vai aparecer uma outra molécula de gás oxigênio que está lá flutuando aleatoriamente. Quando essa outra molécula de oxigênio se aproximar do dipolo instantâneo, o dipolo instantâneo vai induzir a formação de um polo nessa outra molécula. Dá uma olhadinha. Pois é, induziu a formação e dessa forma nós temos a formação então desse segundo dipolo que vai ser chamado de dipolo induzido, porque ele foi induzido pela formação pelo dipolo instantâneo. Então eu formei um dipolo instantâneo e um dipolo induzido. Essa interação é muito fraca, ela dura muito pouco tempo. Tanto o dipolo instantâneo como o dipolo induzido duram frações de segundo. Logo, tudo volta a ser como era antes e esses dipolos se desfazem. Mas enquanto eles existem, a interação é muito fraca. Tá legal, galera? Então é isso, moçada.
Essa foi a nossa aula de hoje sobre essa parte de de forças intermoleculares. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, me mandem pelo e-mail, pelos nossos canais de comunicação, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.